Fala pessoal, tudo beleza? Já pararam para pensar quem foram os caras mais ricos da história? Tipo, aqueles que tinham mais dinheiro que o Silvio Santos? Pois é, hoje a gente vai voltar no tempo e desvendar esse mistério. Preparem-se para uma viagem alucinante pela vida de figuras lendárias que acumularam fortunas inimagináveis. Abram alas que a gente vai conhecer a história dos 3 homens mais ricos que já pisaram neste planetinha. No topo do nosso pódio da riqueza, temos um nome que talvez vocês nunca tenham ouvido falar: Mansa Musa. Esse cara era simplesmente o Mansa, o imperador do Império Mali lá no século XIV. Imaginem só, o Império Mali era gigantesco, cobria uma boa parte da África Ocidental e era recheado de ouro. E adivinhem só quem controlava toda essa riqueza? Isso aí, o nosso amigo Mansa Musa. Só que tem um detalhe: a fortuna do Mansa Musa era tão absurda, mas tipo, tão absurda, que é quase impossível de calcular hoje em dia. Sério, galera, a gente tá falando de uma fortuna que faria o Ike Batista parecer um ambulante. A gente tá falando de toneladas e toneladas de ouro. Para vocês terem uma ideia, durante o seu reinado, o Mansa Musa controlava metade de todo o ouro produzido no mundo. E o cara não era só rico não, tá? Ele era famoso pela sua generosidade também. Durante uma peregrinação para Meca, o Mansa Musa distribuiu tanto ouro que desestabilizou a economia de cidades inteiras. Sério, o cara era tipo um Papai Noel do ouro. Mas calma que tem mais. O Mansa Musa não era só um cara que esbanjava dinheiro por aí não. Ele era um líder inteligente e estratégico, que usou sua fortuna para investir em educação, cultura e construções incríveis. A grande mesquita de Djenné, por exemplo, é um exemplo da grandiosidade do seu reinado e ainda está de pé até hoje. O Mansa Musa morreu em 1337, mas a sua história de riqueza e prosperidade continuou viva por séculos. Ele é a prova de que a riqueza material pode ser usada para muito mais do que apenas luxo e ostentação. Ele é um exemplo de como usar o poder do dinheiro para construir um futuro melhor. Agora vamos dar um pulo lá no século XIX, nos Estados Unidos. É lá que vamos encontrar o nosso segundo colocado, John D. Rockefeller. Esse cara era o rei do petróleo, o manda-chuva da Standard Oil, uma das primeiras e maiores empresas do mundo. Rockefeller era um gênio dos negócios, um visionário que enxergou o potencial do petróleo numa época em que as pessoas ainda usavam lampião a gás. Ele construiu um império do zero, comprando refinarias, oleodutos, tudo o que vocês puderem imaginar relacionado a petróleo. E o mais impressionante é que ele fez tudo isso com apenas 31 anos de idade. Mas o caminho até o topo não foi fácil, não. Rockefeller era um cara extremamente competitivo, um verdadeiro tubarão dos negócios. Ele fazia de tudo para eliminar a concorrência, usando táticas agressivas e implacáveis. Teve até acusações de monopólio e práticas desleais. No final das contas, a Standard Oil se tornou tão poderosa que o governo americano teve que intervir e dividir a empresa em várias outras menores. Mas mesmo assim, a fortuna de Rockefeller continuou crescendo. Mas calma que, assim como o Mansa Musa, o Rockefeller também tinha um lado filantrópico. Ele doou milhões de dólares para universidades, hospitais e causas sociais. Ele acreditava que a riqueza deveria ser usada para o bem da humanidade e investiu pesado em projetos que impactassem o mundo de forma positiva. Capítulo 3. E fechando o nosso pódio da riqueza, temos Andrew Carnegie, o magnata do aço americano. Esse escocês, que imigrou para os Estados Unidos ainda criança, se tornou um dos maiores exemplos de sucesso do sonho americano. Carnegie começou de baixo, trabalhando em uma fábrica de algodão ainda adolescente. Mas ele era um cara ambicioso, dedicado e inteligente, que subiu rapidamente na hierarquia das empresas em que trabalhava. Ele enxergou o potencial do aço, um material ainda pouco explorado na época, e decidiu investir tudo nesse mercado. E não é que ele acertou em cheio?
A Carnegie Steel Company se tornou a maior produtora de aço do mundo, fornecendo matéria-prima para ferrovias, pontes e arranha-céus. A Revolução Industrial estava a todo vapor e o aço era o ingrediente principal. Mas o que realmente diferenciava Carnegie era sua visão inovadora sobre os negócios. Ele foi um dos pioneiros em técnicas de gestão e produção em massa, o que permitiu que sua empresa produzisse aço em larga escala e a um custo muito menor que os concorrentes. Mas assim como os outros dois membros do nosso pódio, Carnegie também acreditava que a riqueza vinha com uma grande responsabilidade social. Ele doou grande parte da sua fortuna para a construção de bibliotecas, museus e universidades, acreditando que a educação era a chave para o progresso da sociedade. Esses foram os 3 homens mais ricos que já pisaram na Terra. Mansa Musa, John D. Rockefeller e Andrew Carnegie, cada um à sua maneira, deixaram um legado que vai muito além da fortuna material. Eles nos mostraram que a riqueza, quando usada com sabedoria e generosidade, pode realmente mudar o mundo. E aí, qual desses magnatas te impressionou mais? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para mais curiosidades históricas. Valeu!